Sejam muito bem-vindos, viu? Vivendo Bem tá no ar mais uma vez para você. Nesse primeiro sábado de dezembro, coisa boa ter vocês aqui com a gente. Em mais um sábado para saber mais de saúde, né? De coisa boa, de qualidade de vida, porque é isso que a gente sempre traz aqui de informação para vocês, viu? Olha só, tô com o meu convidado, com minha convidada, vou falar com ela primeiro, porque as mulheres primeiro, né, Janine? Boa tarde, ela mais uma vez aqui, Janine Calisto, bem-vinda. Obrigada, Dani, sempre muito bom estar aqui. Obrigada. Verdade, compartilhando informações tão importantes, vocês vão amar o tema de hoje, porque eu trouxe ele também, o doutor Maurício Leite, que é ortopedista, e está aqui pela primeira vez, bem-vindo. Obrigado, é um grande prazer estar aqui com vocês. Muito bom receber você e um grande abraço para todo mundo lá do seu consultório, da sua equipe, né? Todos os amigos de trabalho. É uma equipe de ortopedistas, não é isso? Isso, verdade. A gente está no Medical Center com a equipe multidisciplinar, com especialistas em mão, joelho, quadril e aptos para atender todo mundo que precisar de atendimento ortopédico na Zona Sul. Muito bacana. O tema de hoje não é menos importante, a gente vai falar um pouquinho sobre o uso excessivo de celular. Pois é, isso está trazendo grandes problemas para a saúde de várias pessoas, para a saúde física, né, do corpo, mas para a saúde da mente também, né, Janine? A gente vai falar sobre isso no segundo bloco, tá? Mas a gente vai começar falando sobre os malefícios que esse uso excessivo do celular tem trago para o nosso corpo, para as nossas articulações. Então eu começo falando para o doutor Maurício. Está recebendo muita gente reclamando com dor na mão lá? Muita gente. Não é verdade? Muita gente. É muito comum, porque as pessoas não têm um limite do uso do celular, né? Ele é lazer, ele é trabalho, então as pessoas acabam passando muito tempo no celular e isso acaba tendo repercussões graves que comprometem o dia a dia. E, inclusive, não só as mãos, mas eu ouvi falar que a questão do pescoço, coluna, também está tudo envolvido ali naquela postura enquanto está digitando ali no celular. Com certeza. Até foi denominada uma síndrome agora, né, recentemente, chamada Text Neck Syndrome, que da tradução literal é a síndrome do pescoço de texto. Né, pelo fato de a gente ficar muito tempo com o pescoço para baixo, olhando para o telefone, para digitar, para usar a tela, a gente acaba sobrecarregando algumas estruturas na coluna cervical e gerando dor. Agora, doutor Maurício, crianças aparecem também lá no seu consultório dizendo que também está com dor, ou isso é a longo prazo, é quando você usa por muitos anos, ou não tem nada a ver? Também as dores acontecem em qualquer idade, né? A sobrecarga de uso ela pode desenvolver sintomas em qualquer idade. Em crianças é menos comum porque elas estão em fase de adaptação, estão em fase de crescimento, elas se adaptam muito fácil às coisas. Mas principalmente quando elas trabalham com telas de maior amplitude, de maior diâmetro, onde o polegar precisa fazer alguns movimentos que não é usual, isso acaba sobrecarregando um pouco e podendo levar a tendinite, a dor articular. Isso que eu ia perguntar a você, né? Tem alguns problemas, assim, que vêm decorrente dessa má postura na hora de utilizar o celular. A gente está vendo imagens aí, vocês podem conferir das pessoas, como elas ficam geralmente. Olhando aquela imagem ali, doutor, está correta aquela postura? Não. Na verdade, a postura ideal é a postura com a coluna ereta, né? Mas não é uma postura muito confortável para quem não está habituado com a atividade física. Se você não tem uma musculatura boa, saudável, com um tônus muscular adequado, você tende a ficar mais curvado para se adaptar melhor à posição. E isso, a longo prazo, vai trazer repercussão. Então, isso é um fator importante. O cuidado com a saúde ele vem desde muito cedo. Você faz atividade física regular, mantém seu corpo alongado e forte, você vai sofrer muito menos no futuro. Essa imagem a gente consegue ver, né, doutor Maurício, justamente o que é que está errado e o que é que está certo. Então, quando estiver utilizando o celular, coloca ele um pouquinho mais para cima, é isso? Exatamente. Você vê a direita, onde está em verde, ela está com a posição, a tela levando mais perto dos olhos, né, diminuindo a angulação do pescoço para observar a tela, né, na parte de cima. E embaixo, você vê que ela está se apoiando melhor no encosto, ela colocou um outro encosto sobre as coxas, para poder apoiar o telefone e ficar com ele mais alto. Tudo isso melhora o posicionamento e diminui a chance de dor. E vai evitar inúmeras patologias, inclusive essas que eu separei aqui, que é a mialgia, artrite e tendinite. Verdade que essas pessoas a longo prazo podem ficar acometidas com essas patologias? Com certeza. O sufixo "ite" ele sempre está relacionado com inflamação. E no caso, a artrite seria uma inflamação da articulação, a tendinite é uma inflamação do tendão. E algia significa dor. Então, mialgia é dor muscular.
Então, se você está trabalhando de uma forma inadequada, está usando o celular de uma forma inadequada, você tem uma ergonomia inadequada, certamente a médio e longo prazo, teu corpo vai sentir isso de alguma forma. E aí pode se manifestar essas três são as formas mais frequentes de se manifestar isso aí. Gente, e o que é mais interessante é que hoje em dia, seja ela qualquer profissão, a gente fica refém do celular. A gente tem que trabalhar pelo celular. Se não é no celular, é na frente de um computador, enviando e-mail, marcando as coisas. Janine que o diga, deixa eu falar com ela. Janine, tu passa muitas horas no celular. Tempo também, é verdade. Não é verdade? Você já notou, por exemplo, assim, que você estava numa postura incorreta, já sentiu aquelas dores? Já. Na verdade, ele falando fez me lembrar, às vezes eu sinto uma dorzinha aqui no dedo, quando digito muito, e como eu uso muito as redes sociais para falar trabalho, para interagir, gerar conteúdo, você acaba realmente direcionando uma boa parte do teu tempo nisso. Mas quando a gente se dá conta de limitar, de estabelecer horário, tempo de uso realmente, para poder fazer com que as coisas, e a posição também, muitas vezes o pescoço incomoda um pouquinho. Verdade, doutor Maurício. Essas dores, elas são tão comuns que, inclusive, conversando com a Janine um dia desse, a gente conversando, eu comentei isso com ela também. Eu sinto muita dor de coluna por mal postura, de pescoço. E qual seria a dica inicial assim, que você daria para essas pessoas que utilizam, que são reféns mesmo do celular, que não tem como deixar de lado? Você tem que se observar e pedir para que observem você no dia a dia, pedir ajuda. Se a gente não consegue se dar um limite, a gente tem que pedir a ajuda de alguém para dar esse limite para a gente. Então, observar a sua postura no dia a dia, de como é que está lidando com isso, e pedir para quem está te olhando, ver, quando me vê de uma posição muito ruim, vê que eu estou passando muito tempo, me dá um toque, me ajuda, e isso com certeza vai melhorar a tua vida. Agora, tem gente que realmente trabalha 8 horas, ali a gente tem mais uma imagem, uma ilustração, que a gente consegue ver, notavelmente ali que tem uma posição que está bem correta, e ali vai causar dores, coluna, pescoço, tudo, né, doutor? Vai, com certeza. Existe uma norma reguladora do Ministério do Trabalho, que é a NR17, que ela define a ergonomia para o trabalho. Então, você vê que do lado direito, que é a posição ideal, ela está com o cotovelo apoiado, ela está com o punho e o cotovelo na mesma altura, ou seja, o cotovelo está relaxado, o ombro está relaxado. Na figura da esquerda, ela está sempre sobrecarregando as articulações para manter a posição que não é adequada. Ela está fazendo uma pressão maior no punho para evitar que o laptop dela caia no chão e aí manter a posição. O cotovelo está elevado, está mantendo sempre trabalhando para poder estabilizar o punho. O ombro trabalhando para manter o cotovelo na posição que não está relaxada, o pescoço inclinado para baixo. Então, todo o corpo dela está sofrendo porque ela não está observando alguns detalhes que vão melhorar a postura e, consequentemente, prevenir lesão. É verdade. Agora, eu lhe pergunto, aquela figura que estava ali correta, aquela postura correta, mesmo essas pessoas que trabalham por muitas horas na frente do computador, mesmo ficando nessa postura ali correta, ela pode sentir dores? Pode. É por isso que é recomendado, após a cada 1 a 2 horas de trabalho, você levante um pouco, você dê uma esticada, faça alongamento, para evitar que isso aconteça. A própria fadiga muscular, mesmo na posição correta, mas por muito tempo na mesma posição, pode também levar à lesão. Então, esse alongamento eventual que você faz programado, a cada 2 horas, você para ali 5, 10 minutinhos, alonga os dedos, alonga os braços, mexe um pouquinho o pescoço, estica as pernas para evitar trombose, ficar muito tempo na posição parada. Então, tudo isso vai ajudar a prevenir lesão. Agora, descobri que tenho um desses problemas aqui, mialgia, artrite, tendinite. Como é que funciona o tratamento? É o mesmo tratamento para as 3? Como é que vocês resolvem esses problemas? Tem cura, né? Tem cura. O tratamento básico para a maioria das lesões ortopédicas, ele passa pelo controle da dor, e aí a escolha da medicação varia com o perfil do paciente, dependendo do tipo de lesão, ou gelo ou água morna, e aí tem indicações específicas para cada situação. Fisioterapia, em geral, ajuda muito e, eventualmente, dependendo da gravidade ou dependendo da lesão, pode ser preciso até cirurgia. Gente, tá vendo? É bom se prevenir antes, Já ir olhando, observando direitinho. Qualquer tipo de dor nas mãos, no pescoço, já não é normal. Já tem alguma coisa errada. Dor é sempre o sinal de alerta. Sentir dor não é normal. Já vai fazer uma consulta tudo certinho. Agora,
Com relação à forma de segurar o celular, eu já ouvi falar que tem gente, como a Janine falou, que sente dores nesse dedo aqui, né, que sobrecarrega muito o polegar, não é verdade? Verdade. Isso acontece principalmente quando você tem uma tela maior e aí os ícones dos aplicativos estão distribuídos muito longe do teu alcance, você tem que fazer um movimento de maior alongamento para conseguir alcançar. Alguns aparelhos já têm alguns instrumentos, você clica 2 vezes na tela, clica superficialmente, ele encurta a tela dos ícones para que você alcance com mais facilidade. E o ideal, na verdade, é que você use as 2 mãos. Né? Apoie a tela na mão esquerda, se você for destro, por exemplo, apoie a tela aqui na mão esquerda e com o indicador da mão direita você vai teclando, porque aí você vai evitar isso daqui. Existem alguns gadgets, alguns teclados móveis, até que são feitos um rolo, ele enrola todo, se adapta ao telefone ali, quando você vai digitar um texto muito mais longo, um e-mail no celular, por causa da facilidade de transporte, você acopla ali para poder utilizar sem precisar ficar utilizando diretamente a tela. Também ajuda a prevenir. Já fica essas dicas para vocês. Tem mais alguma recomendação para o público em geral, para quem realmente, para aquela criança também que adora estar o dia todinho ali no celular? Qual a recomendação que você daria? Na verdade, tem uma coisa interessante. A gente percebe o aumento de acidentes pelo uso do telefone. Não só acidente de trânsito, mas as pessoas andando, olhando para a tela e fazendo as coisas e não se atendo ao que existe à sua volta. Descendo escada. Tropeça na escada, cai em bueiro, bate nas coisas. Então, o índice de acidentes tem aumentado consideravelmente. Então, também é um cuidado, uma atenção especial que a gente deve ter para estar ligado no que está à sua volta e não somente viver aquela telinha ali o tempo todo. Olha aí, gente, fica essa dica para vocês. Inclusive, recentemente eu vi na internet um vídeo de uma mamãe que estava ali no celular e o filho caiu numa piscina e quase se afoga. Então, assim, realmente tem que prestar atenção quando você estiver com o celular para não ficar desatento ali, tá bom? A gente vai encerrar esse bloco, mas no próximo bloco a gente vai conversar mais com ele. Você não sai daí.